Sejam então bem-vindos, estamos de volta, mais um especial informação aqui na ERTS. Hoje as atenções estão centradas no concelho de Alcanena, um dos territórios que compõe a região do Médio Tejo, sendo que, para nos ajudar a perceber um pouco sobre a atualidade deste território, contamos em estúdio com a presença de Rui Anastácio, Presidente da Câmara Municipal, a quem agradeço desde já a disponibilidade para estar connosco. Senhor Presidente, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade para estar connosco. É um gosto. Permita-me aqui começar por um desígnio, digo eu, nacional, e Alcanena não foge a essa regra, que tem a ver com a criação de habitações a custos controlados. Ainda não há muitos dias foi dado um passo decisivo para que também esta habitação seja uma realidade no concelho. Permita-me aqui, e olhando aqui para estes números, um investimento muito significativo, a criação para cima de uma centena de fogos. São números ambiciosos. São muito ambiciosos. Eu penso até, num exercício que fizemos aqui há uns tempos, que nós somos o concelho do país com o maior investimento per capita em habitação. 25% deste investimento, estamos a falar de qualquer coisa muito perto dos 30 milhões de euros em 3 anos. 25% deste investimento já está em forma de habitação social, em que reabilitamos todos os nossos bairros, ou seja, 75 habitações, 27 das quais já entregues e 48 em obra. Depois temos mais 20 novas, que basicamente são os antigos bairros das paróquias e um acordo que fizemos com a Igreja. Isso totaliza um total de 95 casas de habitação social. Em cima disso, temos um investimento em habitação a custos acessíveis, dirigido à classe média, aos jovens. Aliás, os jovens são o nosso alvo, digamos assim. Temos mais de 230 casas. Numa só empreitada começou agora, temos 107 casas e temos uma outra que entregámos no entretanto. Vamos entregar as primeiras, aliás, agora em maio. Contamos até com a presença do Sr. Ministro para essa cerimónia. Aliás, o Governo agora em setembro escolheu Alcanena para fazer uma conferência de imprensa, exatamente porque, enfim, Alcanena é um caso muito particular, de um investimento muito forte, porque acreditamos que é essa uma das peças do puzzle que nos vai permitir cativar os jovens do concelho e de fora do concelho, da região, a massa crítica que temos perdido nos últimos anos. Permita-me perguntar-lhe o seguinte: efetivamente, estes números fazem de Alcanena um exemplo. Já por aqui passaram outros autarcas, e falando neste dossiê da habitação a custos acessíveis, o PRR, o IRU, direi eu que se calhar todos teceram críticas à forma burocrática, ao processo burocrático que tem envolvido este processo. Muitos colocaram dúvidas sobre a possibilidade ou não de concluir os prazos a tempo de beneficiar do financiamento. Em Alcanena, este sucesso que passa para o exterior também está relacionado pela forma como o processo correu bem, tendo em conta onde outros levantaram críticas. Ou seja, também houve aqui morosidade burocrática, ou nem por isso? Também sentiu dificuldades, ou nem por isso? Os sucessos são sempre uma sucessão de insucessos, não é? Não sei quem é que terá dito isto, mas não sei se alguém já o disse, mas imagino que sim. E as nossas dores são as dores dos outros municípios, não é? Aliás, as nossas dores são maiores ainda, porque temos um volume de investimentos que é o maior da região. E como disse até, penso que per capita será o maior do país. E portanto as nossas dores são enormes. Isto é tudo, está a ser um processo com sangue, suor e lágrimas, não é? Era uma decisão nossa, antes de ser uma decisão do Governo, já era uma decisão nossa. E aí temos tido um trabalho de grande proximidade, quer com o antigo Governo, quer com o atual Governo. Desse ponto de vista, nomeadamente com os governantes, com os Secretários de Estado, os ministérios, temos trabalhado bem. Depois, do ponto de vista técnico, as coisas não têm corrido da melhor maneira, temos tido algumas lutas, se quisermos. São lutas boas, porque entendemos que são lutas motivadas por
por um desígnio que eu acho que é muito importante para a região, mas têm sido lutas difíceis e em alguns casos até, enfim, algo desesperantes. Nós lançamos concursos ficam desertos, precisamos mexer nos preços, não conseguimos mexer nos preços, enfim, mas isso faz parte da nossa estrutura. Hoje as nossas reuniões, eu tenho reuniões quase semanais com a estrutura, uma unidade de missão que nós criámos, um grupo de trabalho dentro da Câmara já há 2 anos e tal, ainda antes do protocolo Chapado ter sido assinado. E hoje essas reuniões são muito mais rápidas, porque os problemas já não são tão grandes, digamos assim. Nós entregamos 38 projetos de habitação, só para que se tenha noção. Porquê? Porque temos também, além da construção de raiz, temos muita construção de reabilitação. Nós vamos colocar casas que estavam devolutas no concelho, perto de quase 100 casas que estavam devolutas, que nós adquirimos, projetámos e estamos em fase de reabilitação. Entregamos, temos uma já reabilitada, outra em obra, e vamos começar agora mais 7 reabilitações. Temos mais 11 que lançámos ontem para concurso, e tudo isso são reabilitações. Depois temos também construção em loteamentos municipais, que é uma construção de raiz mais fácil de encontrar até empreiteiros. As reabilitações, não há cultura de reabilitação, infelizmente. E os empreiteiros têm muito medo das reabilitações, das surpresas. Não é uma obra contínua, limpa, fácil, não é? E isso tem afastado e tem-nos criado muitas dificuldades em encontrarmos, mas vamos lá, vamos persistindo, insistindo. Entregámos agora 7 reabilitações, cuja obra vai começar já no próximo mês. Temos mais 11 para entregar no concurso, que já temos ali um imóvel que já é a 4ª vez que vai a concurso. Agora criámos um pacote de 11 reabilitações. Temos 7 entregues, 2 feitas, enfim, estamos a falar de 20 edifícios, uns de maior dimensão, outros uns que são um quarteirão inteiro, outros que são edifícios isolados, mas todos eles nos cascos das vilas e das aldeias do concelho. É importante que diga isso, porque efetivamente aquilo que nos salta à vista é que neste processo Alcanena, neste e noutros, mas estamos a falar neste processo, Alcanena está a ser visto pelo Executivo como um todo, ou seja, toda esta dinâmica habitacional vai chegar a todo o território. Vai chegar a todo o território, a todas as freguesias e também a alguns lugares. A todas as sedes de freguesia e também a alguns lugares, sim. Estes números, volta ao mesmo, são demasiado ambiciosos ou estão de acordo com a procura que nesta altura existe em Alcanena? Nós abrimos agora os pedidos, as inscrições para as primeiras 6 casas do processo de atribuição dessas casas que são habitação custo acessível. Já entregámos 27 casas de habitação social, mas as primeiras 6 de um total de mais de 230, salvo erro, se a memória não me trai, abrimos agora o processo de seleção dos agregados e na primeira semana apareceram logo 30 ou 40 interessados, portanto. Estamos a falar de casas novas, casas energeticamente eficientes, casas para agregados que tenham rendimentos acima dos 50 mil euros, até 55 mil euros, salvo erro, é o teto, com um agregado com duas crianças, pode ir até, ou seja, é toda a classe média portuguesa que pode aceder a estas casas com uma renda acessível, compatível com os ordenados dos tempos modernos, e não tenho a menor dúvida que só no concelho de Alcanena há dezenas, para não dizer centenas de jovens que gostariam de sair de casa dos pais, não é? Só não saem de casa dos pais porque no mercado encontram casas de muitíssimo pior qualidade do que aquelas em que cresceram, a preços altos que não podem suportar, e por isso continuam com aquele síndrome é um nome qualquer também, mas as mães galinhas acabam por continuam debaixo da asa da mãe e do pai, e não saem de casa, não constituem família, e depois vivemos este inverno demográfico. Por isso eu acho que a par de conseguirmos criar uma economia que nos permita ter qualidade de vida e ter um país decente que nos possamos orgulhar, de criar condições de habitação competitiva. Isso acontece nos países escandinavos. Eu tive a ver bairros habitacionais novos, algumas coisas também reabilitação. A Dinamarca, que é um país, enfim, bastante mais rico que nós, tem soluções de habitação para os jovens que querem sair de casa, e nós não temos essas soluções de habitação. O
não temos, e quem é que ganhou com isso? Ganhou a banca, obviamente. Ganhou a banca, porque as soluções, eu próprio vivi isso há 30 anos atrás. Eu não encontrei nenhuma casa, queria alugar uma casa e não encontrei uma casa para alugar, de modo que a solução foi comprar. Mas os jovens hoje em dia, para já, o acesso ao crédito é completamente diferente do que era de antes. E depois, as vidas dos jovens hoje também não são as mesmas que eram. Os jovens mudam de emprego ao longo da vida várias vezes, etc. Podem estar hoje aqui, amanhã ali. Portanto, muitos jovens não têm condições, nem querem sequer comprar casa, não é? Para não ficarem presos a uma determinada localização, porque amanhã pode surgir um emprego a 300 ou 400 km de distância, ou 1000, ou 2000, ou 3000. E, portanto, os dias de hoje exigiam, a meu ver, que já existisse há bastante tempo uma política que só agora se está a iniciar, de casas de qualidade, energeticamente eficientes, confortáveis, para que os jovens possam iniciar as suas vidas. Parece-me indispensável. A isso a par de creches para as crianças. Nós vamos passar, as nossas vagas de creches vão passar de 150 para 325. Não é? Obviamente que isto é um esforço, mas é aqui que nós temos que pôr, que temos que fazer os nossos investimentos, a meu ver. Criando economia e criando condições para os jovens poderem iniciar as suas vidas. Pelo facto, e vou tomar isso como um reconhecimento que o Governo fará ao trabalho que é feito em Alcanena, ainda nesta questão das habitações, pelo facto do Governo ter escolhido Alcanena, isso faz com que não perca horas de sono a pensar no cumprimento de prazos? Não, perdemos muitas horas de sono, embora neste momento da habitação de primeiro direito nós já entregámos tudo e que nos deixa mais ou menos tranquilo. O que não entregámos ainda é a habitação a custos acessíveis, em que há partida, até porque está a haver uma renegociação dos financiamentos que eram PRR, há uma parte, porque a habitação a custos acessíveis não é financiamento a fundo perdido, mesmo para o país. Para o Estado. E, portanto, haverá uma renegociação desse empréstimo e provavelmente até haverá fora do PRR condições melhores em que o país se pode financiar. E, portanto, não estamos tão pressionados com os prazos na habitação a custos acessíveis como estamos no primeiro direito. Do ponto de vista do primeiro direito, nós temos ou em obra ou em arranque da obra, à partida vamos conseguir cumprir com o prazo limite de junho de 2026. E, portanto, sim, procuro dormir mais ou menos tranquilo, até porque de noite não tenho conseguido resolver grandes problemas. Presidente, permita-me perguntar-lhe o seguinte, tendo em conta esta oferta habitacional, também essa oferta no que diz respeito ao número de vagas para creches, parto do princípio que tem havido uma tendência crescente para casais, jovens, sim, procurarem fixar-se em Alcanena. Porquê é que o fazem? Felizmente. Para já há um movimento migratório, aliás, nós temos um programa de acolhimento também aos migrantes, porque entendemos que esse é um processo que ou é bem feito ou temos problemas. Embora o país, obviamente, necessita de mão de obra, alguma menos qualificada. São processos que têm que ser muito bem acompanhados, mas temos tido aqui um fluxo migratório interessante, até porque se não houver migração positiva, nós vamos... O inverno demográfico, e há projeções que indicam isso, estudos que indicam, porque o número de pessoas em idade fértil é cada vez maior e, portanto, não há milagres. Ou vem gente nova, ou os casais começam a ter mais filhos. Nós, aliás, um casal em Alcanena que tenha 3 filhos e paga IMI, deixa de pagar IMI, não paga IMI, fica isento de IMI. E 3 filhos já não é assim, é um número, já não é muito vulgar nos dias de hoje, infelizmente, mas é um número relativamente que era o que nós precisávamos, não é? É que os casais tivessem 2, 3 filhos em média. Mas de facto nós este ano já abrimos nos diferentes níveis de ensino, abrimos 9 salas novas de aula, o que nos dá um sinal positivo e encorajador. Mas temos que manter este ritmo, e até porque a própria indústria de cortumes está a atravessar uma fase difícil. Também é verdade que nós precisamos de uma indústria qualificada, complementar e diversificada para que as crises, quando venham num determinado setor, não afetem de uma forma tão forte o tecido socioeconómico. E depois também para termos indústrias que procurem mão de obra
qualificada e não apenas chão de fábrica. Não é? Porque é essa necessidade de chão de fábrica que os movimentos migratórios vêm suprir. Não vamos ser hipócritas. O que é que nós fomos fazer para a França? Fomos fazer os trabalhos que os franceses não queriam fazer. O que é que as pessoas que vêm de diferentes países, 99% com as melhores intenções, o objetivo é ganhar dinheiro, fazer a sua vida, serem felizes e melhorar o seu nível de vida, o que é que elas vêm fazer para Portugal? Obviamente, vêm à procura de uma vida melhor, mas vêm fazer os trabalhos que os portugueses, ou uma boa parte dos portugueses, já não querem fazer. Isso é natural. E é natural que assim seja. E, portanto, o que é que nós precisamos? Precisamos, a meu ver, de uma indústria qualificada que consiga oferecer oportunidades de trabalho que correspondam às legítimas expectativas dos nossos jovens licenciados, doutorados e com pós-doc. Não é? Eu ainda há pouco tempo estive ali numa empresa na Paladina, Golgã, porque temos aí umas parcerias e uns projetos conjuntos. E, de facto, aquela empresa já emprega doutorados e pós-doc, porque tem uma área de desenvolvimento fantástica, não é? Claro que também tem o trabalho de chão de fábrica, etc. Mas nós precisamos de criar valor. E só criando esse valor, e é por isso que nós vamos investir 8 milhões de euros nos próximos meses, se tudo correr bem, quando estamos a começar a obra lá para maio, junho, a primeira fase do parque empresarial são 8 milhões de investimento. Mas neste momento, dos contactos internacionais que já temos tido, eu não tenho dúvida nenhuma que em poucos meses vendemos os lotes todos e já estamos a começar a pensar na segunda fase. Tivemos até um grande developer internacional que queria praticamente os lotes todos. E se estivéssemos neste momento, e vamos tê-los com 30 anos de atraso, pelo menos, já estavam vendidos. O Presidente, aqui também em recente entrevista na Hertz, e a propósito desta intervenção no Parque Empresarial, falou então, se não me falha a memória, um passo gigante que chega com 30 anos de atraso. Aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte: como é que foi possível, apenas no mandato, dar então este passo gigante? Uma questão de prioridade, de oportunidade? Como é que foi possível? De prioridade, acima de tudo. Já havia o processo do plano pormenor, não carecia sequer. Houve um processo de revisão de PDM que demorou 20 anos, é uma coisa. Um país que se leva a sério não pode trabalhar desta maneira. E eu não consigo perceber como é que os autarcas deste país se conformam com isto. Os PDMs levam 20 anos. Não, os PDMs num país qualquer que funcione, não pode levar 20 anos a ser revistos, não é? Até porque ao fim de 20 anos já estão desatualizadíssimos, não é? Além de que ao longo desse percurso depois há alterações legislativas e temos que começar muitas vezes logo de início. Mas o plano pormenor podia ter avançado sem PDM. E portanto estava identificado, a base do Intermarché existe naquela localização há mais de 30 anos. Nós tínhamos ali uma zona premium, nó da A1 com a 23, km 0 para Madrid, obviamente que era uma zona com... E tínhamos sempre, e tínhamos uma monoindústria, e temos uma monoindústria, que é muito importante, é um know-how extraordinário que nós devemos preservar, manter, ainda agora, para preservar essas memórias também, porque a identidade de uma parte do Concelho de Alcanena está intimamente associada aos costumes, e existe um know-how em Alcanena que não existe em mais lado nenhum, e nós temos que saber preservar esse know-how e valorizá-lo e criar valor com o mesmo, porque ele não existe em mais lado nenhum. Mas em paralelo houve aqui de facto um assumir de uma prioridade, até porque o processo do plano pormenor foi duríssimo mesmo. Nem me quero lembrar de algumas discussões e guerras que tivemos com a CCDR por coisas que são incompreensíveis, até porque aquela zona já estava identificada como prioritária, mas depois, porquê é que precisam dessa área? Porquê é que não sei o quê? Porquê agora não, vão ter que voltar a redelimitar a renda? Enfim, coisas que eu nem me quero lembrar. Foi um processo muito duro, mas finalmente o projeto está feito, o concurso foi lançado, penso que vai haver concorrentes, e há interessados, não tenho dúvida nenhuma. Era óbvio numa localização daquela. Aliás, o país precisava, ainda há pouco tempo falava isso com uma pessoa com bastantes responsabilidades. Nós tivemos até, por proposta nossa, aqui os autarcas e o Nersan, estivemos em Munique, vamos agora também a Cannes, às duas principais feiras internacionais, onde estão os grandes investidores, onde estão os grandes developers e onde estão
os grandes players e os brokers, como, enfim, quem compra e vende, CBRE, etc., grandes multinacionais. Aliás, uma das multinacionais, dessas multinacionais, é a que está interessada também em parte do nosso parque empresarial. E a carência de terrenos finais, aquilo que se chama terrenos finais, eu não dominava estes assuntos, mas nós temos que ir à procura, falar com muita gente e aprendemos, não é? Quando temos vontade de aprender. A carência de terrenos finais, ou seja, terrenos prontinhos a ocupar, no país é brutal. O que tem levado, e ainda tive agora, tive uma conversa até com o Panatónico, que está ali a investir em Santarém, já tivemos várias conversas com eles, até com o responsável da Península Ibérica, e fiquei a saber que houve um conjunto de investimentos que podiam ter vindo a Portugal e que foram para a Espanha. E porquê é que foram para a Espanha e não vieram para Portugal? Porque lá as regiões são muito mais dinâmicas. Eu conheço relativamente bem o processo, por exemplo, da angariação da Amazon ali para Badajoz. Foi um processo difícil que obrigou uma equipa técnica a ir várias vezes aos Estados Unidos, mas que a verdade é que eles conseguiram angariar a Amazon para ali. E as regiões aí concorrem umas com as outras, são muito proativas. Nós temos o AICEB muito bem intencionado e com boas intenções, mas depois, até se identificar, quando nós vamos olhar para o território, e quanto tempo é que isto vai levar? Não sabemos, não é? Leva 2 anos ou leva 3, isso não é compatível com o investidor. O investidor, quando decide investir numa determinada zona do território, muitas vezes nem decide investir, não é em Portugal, nem sequer na Península Ibérica, decide investir na Europa e vai à procura de diferentes possíveis localizações. Nós tivemos uma situação dessas, em que, para ter uma ideia, a fábrica não cabia dentro do nosso parque empresarial, certo? E tivemos logo uma reunião e por acaso aí até as coisas funcionaram e houve abertura de parte da CCDR para viabilizar se fosse necessário. Mas levávamos 6 meses. 6 meses é uma coisa razoável. Tudo o que passe mais de 1 ano é muito tempo. Quando passamos a falar em 2, 3, 4, 5 anos, é impensável. E, portanto, o país tem que decidir se quer ter boas empresas em Portugal, cativar boas empresas para Portugal e conseguir fixar os nossos jovens e a nossa massa crítica e aquela gente em quem nós investimos milhões. Nós investimos milhões para formar uma geração que está a ir embora e a utilizar e a criar mais valias com o nosso investimento noutros países. Isto não faz sentido nenhum, como é óbvio. E as dificuldades que nós temos em criar uma zona empresarial do ponto de vista do ordenamento do território é absurda. E nós, o nosso PDM até já tinha aquilo como uma zona identificada, como uma unidade, estava identificado com o perímetro. Mesmo assim, foi uma carga de trabalhos. E isto não pode acontecer. Essa manifestação de interesses que já teve no parque empresarial, são investidores que estão dispostos a esperar para que tudo esteja a postos para começar? Eu gostava de já ter as coisas prontas este ano, não tenho ainda garantias, mas enfim, não havendo estes, há outros, enfim, felizmente estamos com muitos contactos e estamos proativamente também a procurá-los, e foi o que nós propusemos também à região. A região tem que se levantar da cadeira e ir. Hoje o nosso local de trabalho não é o gabinete do Presidente de Câmara. O local de trabalho é o mundo. Porque se nós estamos em concorrência com todas as outras regiões, temos de nos afirmar. E, portanto, temos que falar com muita gente e ir à procura. Eu já fiz isso na minha vida pessoal, que me deu, de alguma maneira, noutras áreas, me deu um bocadinho dessa experiência, não é? E é isso que nós temos que fazer, e é isso que a região atualmente está a fazer, com o NERSAN, as câmaras municipais. Todos nós temos parques empresariais em diferentes fases, em diferentes localizações, mas precisamos das empresas. E, portanto, temos que ir à procura delas. E temos que mostrar. Eu vejo Barcelona, em feiras internacionais. A última feira em que nós estamos, nós éramos os únicos portugueses que lá estavam, mas estavam lá todas as regiões de Espanha. Mas, afinal, quem é que está mal? À partida somos nós, não é? Estavam lá todas as regiões de Espanha, já com terrenos finais. A zona de Barcelona, que é a zona que nós conhecemos, tinha um mapa com todas as localizações possíveis, com as características, com as áreas, com os índices de construção, tinha tudo. Era só, venham para cá que está tudo pronto, o trabalho de casa está feito, e nós não temos isso feito. Não temos isso feito. É exagero se eu disser que Alcanena, quando este projeto for efetivamente realidade, será um dos territórios com mais potencial de atração económica à escala nacional?
A escala nacional, se calhar, também é exagerar, mas na escala regional, sem dúvida. E sim, nós estamos no quilómetro 93 da A1, não é? Estamos a 1 hora de Lisboa, 2 horas do Porto. Temos a A23, que depois, com aquela variante que há de passar ali em direção à Extremadura, ficaremos a menos de 4 horas de Madrid. Essa é da outra obra que anda a ser adiada há dezenas de anos. Que liga, agora está-me a fugir, mas liga a EXA1, que é a autoestrada 1, a via rápida 1 da Extremadura, e permite ali fazer um atalho a partir de Castelo Branco, vamos direitinhos para Madrid. E falta-nos, os espanhóis estão lá a 20 km da fronteira à espera que nós nos possamos decidir, se for ali à zona da Extremadura, ali naquela zona de, está-me agora a fugir o termo, mas é aquela zona de Idenha. Na zona de Idenha tem ali uma autoestrada espanhola à espera que, uma autoestrada, mas que não se paga, uma via rápida, à espera que nós nos decidamos. Isso ainda vai colocar esta zona do nó da A1 com a A23 e a própria A23 e o médio Tejo, enfim, estende-se aqui ao longo da A23, vai ficar muito mais perto de Madrid e, portanto, desse ponto de vista, a nossa região ficará ainda mais bem localizada. Além disso, temos um porto seco, não é? Temos linha férrea. Ainda não perdi a esperança de termos uma infraestrutura aeroportuária e, portanto, vamos ter que trabalhar. Mas a região tem que se entender e tem que se organizar. Nós podíamos ter eu já defendi isto várias vezes, nós precisávamos de uma universidade e não de politécnicos. Ou então de politécnico, ou de um politécnico mais forte, como é o de Leiria, por exemplo. E aí nós perdemos muito. Nós precisávamos, porque não é por acaso que Aveiro deu o salto que deu, não é por acaso que Braga deu o salto que deu. E nós não demos esse salto porque não temos academia. Ou não temos uma academia forte. Com todo o respeito que merecem os académicos aqui da região. Mudar a designação de Instituto Politécnico para... mudar apenas a designação não chega. Não resolvia. Mas tínhamos que perceber exatamente o que é que nós queremos e como é que nós podemos criar aqui uma academia forte, com uma ligação forte à economia. Porque isso existe em Leiria. E aqui, infelizmente, não existe. Presidente, só mesmo e vou abrir um parênteses ainda para recuperar esse assunto relacionado com o aeroporto, mas antes de o fazer, permita-me ainda aqui sobre este parque empresarial, a esta distância, podemos aqui ter alguma expectativa relativamente ao número de postos de trabalho que possam estar em equação? É prematuro, mas vamos lá, estamos a falar de uma área de 140 hectares. Nós sabemos que a logística tem a potência para aquela localização, não é por acaso que existe lá a base duas bases de redes de supermercado. Mas nós queremos contrariar isso. Podemos não conseguir contrariar na íntegra, mas nem que seja parcialmente. Nós o que gostaríamos era ter ali uma indústria ou de ponta que precise de gente muito qualificada. Eu, se pudesse só ter ali indústrias que precisassem de 80% de licenciados e 20% de pós-doutorados, era o que eu gostaria, não é? Obviamente nós já olhámos para o cluster da farmácia, da medicina, aliás, esta parceria que nós temos e o protocolo que assinámos e o acordo de consórcio com a Nova Medical School, que já está a trabalhar no Conselho de Alcanena, com resultados, estamos a trabalhar em variedíssimas frentes, aliás, a nossa visita ao Paladin e as conversas que temos tido com uma empresa que eu considero de referência, até porque faz muito desenvolvimento, tem a ver também com a vinda da Nova Medical School e da Unidade de Medicina Exponencial para o Conselho de Alcanena. É a primeira extensão territorial, eles só tinham Lisboa, Porto e agora têm Alcanena. Enfim, com uma estrutura mínima para já, mas que eu acredito que dentro de pouco tempo possa ter orçamentos de alguns milhões em trabalho que está a angariar em diferentes frentes, na linha numa abordagem da saúde mais holística, uma coisa são os cuidados de saúde primários ou os cuidados de saúde de emergência, outra coisa é olharmos para a questão da saúde, e essa é de facto uma área vital nos próximos anos, a meu ver. E estamos a trabalhar para isso, temos discutido isso. A região tem que se posicionar como uma região sexy para atrair médicos e profissionais na área da saúde. Claro que tínhamos que pensar em ter aqui um cluster, não? E temos andado a olhar para isso. Não é fácil, é aquilo que toda a gente procura, né? Toda a gente anda à procura do ouro, nem todos encontram, mas temos que ir procurando.
Ficamos então com essa expectativa, Presidente. Eu também queria olhar para aquilo que tem sido o seu percurso enquanto Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, neste primeiro mandato. Já faltam alguns meses para se chegar ao final deste mandato, mas o aeroporto aqui, não sei se há ainda alguma esperança em que possamos ver o desejado aeroporto que tanto o Presidente Rui Anastácio, como Torres Novas, como Santarém quiseram fazer ver ao país que era a melhor opção. Não sei se ainda há alguma esperança em cima da mesa, mas durante estes 11 anos e qualquer coisa de mandato, terá sido esta a principal ou o principal lamento que tem a fazer? Durante estes 11 anos, não. Já estou a projetar 3 mandatos. Não, pode projetá-los à vontade. Durante estes 3 anos e qualquer coisa. Eu já anunciei a minha primeira e última recandidatura. Portanto, no máximo, na pior das hipóteses. Estou a brincar, obviamente. Estou a brincar, mas também a falar a sério. Na pior das hipóteses, serão 8 anos, que já será mais do que suficiente. Pois, eu continuo a achar que o assunto está em cima da mesa, e está, não posso entrar em pormenores, mas está, porque há uma coisa que é que não somos um país rico. Não somos um país rico. E quando descobrimos uma localização para um aeroporto que até permite manter a Portela, e a Portela faz sentido, que já que não se fechou até agora, eu acho que faz sentido manter, até porque a aviação vai passar, os aviões elétricos serão uma realidade, e portanto a aviação silenciosa acontecerá dentro de 20, 30 anos, ou talvez até mais cedo, não? E portanto temos aqui um aeroporto do lado em que está à procura, que não precisa de investimentos, de infraestruturas, porque comparando isto com qualquer coisa que se calhar já estamos em 20 bis, como uma ponte, uma travessia, a linha férrea, e criar uma cidade, ao mesmo tempo que se remove no maior aquífero subterrâneo do país, a maior reserva estratégica do país. Portanto, vamos criar uma cidade em cima dessa reserva e, ao mesmo tempo, vamos cortar mais de 300 mil sobreiros, não é só para o aeroporto, porque o aeroporto tem uma cidade aeroportuária à volta dele. Eu acho que é mais neira. A não ser que nós fôssemos realmente um país muito rico, não somos. Não é? A procura está na margem sul, na margem norte, não está na margem sul. 80% da procura está na margem norte. E, portanto, para alguém que vem de Sintra para Alcochete, por acaso nem é Alcochete, nem sequer apanha o concelho de Alcochete, curiosamente, contrariamente àquilo que as pessoas pensam, para alguém que vem a distância, vir para Santarém é igual em tempo é igual. Temos as linhas criadas, temos a linha do norte, que vai ficar mais, com o TGV também ficará mais desafogada, ou passando o TGV ali, enfim. Parecia-nos a nós, e era o projeto mais sólido, mais consistente. Eu estive em todas as apresentações de todos os projetos, fiz parte da Comissão de Acompanhamento, porque, por deferência do Sr. Presidente da Comissão de Acompanhamento, o Engenheiro Mineiro Aires, que depois entramos também, entrou Torres Novas e entrou a Golgã, éramos os 4 municípios, acompanhei o processo muito de perto e não tenho a menor dúvida. Agora, que havia já uma decisão, eu não digo tomada por respeito pela Comissão que selecionou e que fez o painel de pontos fortes e pontos fracos, basicamente. O que eles fizeram foi uma análise SWOT, né? Mais ou menos tradicional, não digo que não seja bem feita, mas há um fator que eu acho que não foi levado em conta, que é o investimento, na lógica de que, nós quem vai construir o aeroporto não somos nós, é Jesus Cristo, aparentemente, porque é óbvio que somos nós, não é? Ou das duas uma, ou em vez de metermos cá a Vinci até 2070, e eu recordo que que a Vinci pagou 3 mil milhões pela concessão até 2070, não sei o quê, esse valor já está recuperado. A empresa, que não quis até libertar os valores de Lisboa especificamente, libertou os valores, enfim, de todo o país, a empresa está a libertar por ano qualquer coisa entre os 300 e os 400 milhões de euros de lucro. E, portanto, em 10 anos está pago, uma concessão a 50, um negócio maravilhoso. E agora estamos a preparar para outro negócio maravilhoso. Obviamente que isso se vai refletir
ou no aumento do custo, e depois o país fica muito menos atrativo e as companhias passam a voar mais para Madrid, até porque lá tem capacidade. Madrid tem 4 pistas, e portanto ou passam a voar e vamos perder aqui fluxo e temos tudo a perder com isso, ou entregamos esta concessão por mais não sei quantos anos, não é? Portanto, pagamos e com este projeto de Santarém, porque as infraestruturas estão feitas e o país já construiu. Além de que eu fiz aqui uma estimativa, a cidade aeroportuária já cá está. Eu fui somar e fiz depois uma extrapolação e não devo estar muito enganado. Mas nós, nesta região, entre Lesíria e Médio Tejo, conseguimos facilmente ter aqui mais 500 mil de pessoas nos terrenos que já estão urbanizados, onde nós já gastámos dinheiro em água, em esgotos, em eletricidade e em comunicações. Se formos fazer a conta a toda esta zona que é urbana, mas que não está ocupada, cabem cá umas centenas de milhares de pessoas. Portanto, a cidade aeroportuária já cá estava, não é? E já temos as autoestradas todas e ainda temos a linha férrea. Que raio? Isto é o sítio certo para um país pobre pôr um aeroporto complementar à Portela. Mas como nós não somos um país rico e descobrimos petróleo recentemente, não sei se sabe, acho que vamos tomar uma má decisão, mas no fim é preciso pagar, e quando tocar a pagar vamos ver como é que as coisas, e este processo poderá ainda ter outro rumo. Eu pelo menos acredito nisso. Pronto, a sua réstia de esperança não aponta para algum assombro de clarividência por parte dos decisores, mas sim para quando eles forem confrontados com a dura realidade poderem dar esse passo atrás. Mas um investimento de tanta monta, e não estamos a falar de Santarém, estamos a falar da opção escolhida, devia ter tido em conta todos esses prós e contras. O cidadão comum não compreende esta decisão e muito se diz que perante isto a coesão territorial é apenas uma palavra vã. O decisor político não ficou muito bem visto com esta decisão. Pois não sei. Enfim, depois temos sondagens para tudo e, enfim, não sei se ficou bem visto ou não. Mas há aqui uma realidade e há um momento em que o decisor político e quem tem que pagar as contas se vai confrontar com essa realidade. E nesse momento eu acredito, até porque isto está liberalizado, nada impede que um consórcio que tenha dinheiro avance com a construção do aeroporto em Santarém. Claro. Ok? Com uma pista, enfim, em 5, 6 anos aquilo está feito, haja dinheiro, há um plano de pormenor, há expropriações e as coisas podem avançar. E pode ser que aconteça. Depois vamos ver o que é que... Porque há um mercado, o mercado está liberalizado, os preços serão outros. E, de facto, a procura está deste lado, não está na margem sul. E, portanto, eu acho que ainda pode acontecer muita coisa. Que aos dias de hoje, ao olhar de hoje, pode ser inesperada. E pode parecer até estranho. Eu não tenho pouca vocação para causas perdidas, mas eu acho que esta causa não é perdida. Porque no limite, e tivemos esse tipo de conversas no âmbito da Comissão de Acompanhamento, e o país não desiste, é uma vergonha, é uma indefinição, o país anda sempre com estas indefinições, mas vamos lá ver, porquê é que não há aeroporto? Não é por causa das indefinições, não há aeroporto, até porque o aeroporto já estava decidido em 2009 ou 2008, para onde é que ia, não é? Entre Ota e Alcochete, recordo. Não, porquê é que não avançou? É porque os governos não querem? Não, qualquer governo quer fazer aeroportos, não é? Não avançou por questões financeiras, porque já agora o país foi à falência. Não sei se a malta ainda se recorda, já foi há anos e a memória é curta. E, portanto, foi por isso. O aeroporto não avançou e não está já construído por questões financeiras. E essas questões financeiras e esses problemas financeiros do país persistem. E, portanto, eu ainda tenho uma resta de esperança, sim. Muito bem, ficamos então com essa quase convicção, ou convicção sem o quase. Então, Presidente, olhando para um balanço àquele que tem sido o seu percurso, de 3 anos e qualquer coisa e não de 11 anos, isto ainda tenho na memória aqui recentes entrevistas a presidentes do Médio Tejo que já colocaram um ponto final no seu exercício de funções. Olhando então para aquele que tem sido o seu percurso, recuando a 2021,
quando se apresentou e apresentou as linhas mestras com as quais pretendia trabalhar, chegados a esta altura, consciência de trabalho feito, de consciência de dever cumprido? Sim, sim. Fizemos, aliás, esse exercício sobre... Nós não fizemos promessas na campanha. Fizemos, aliás, temos feito, aliás, anualmente esse exercício na equipa do que é que nos propusemos e da forma como fomos. E eu até lhe digo que em muitas áreas, ou quase todas, nós ultrapassámos os objetivos a que nos propusemos. A habitação é um exemplo disso. E projetos que surgiram já depois da própria campanha eleitoral, etc. Alguns até já concretizados. Coisas do tipo a curva do Mirador, que em Alcaneta a gente sabe o que é. Uma estrada nacional tinha ali um gargalo que andava há 40 anos para ser resolvido. Todos os presentes mexeram naquilo, mas nós resolvemos aquilo em 2 anos e picos. E isso até nem estava nos nossos horizontes quando nos candidatámos. Olhámos para o problema, que raio que parta-se, isto não se vai resolver. E resolveu. Como, por exemplo, o museu que teve fechado foi construído um edifício, 2 milhões de euros a preços de hoje, provavelmente até mais, que estava fechado e devoluto, sem conteúdos, há 13 anos, ou coisa que vai. 13 anos quando nós tomamos posse. E, portanto, também em 2, 3 anos temos um museu que inauguramos e que nos orgulha. E temos o espaço a ser utilizado e temos um conjunto de projetos que vão muito para além disso, com o projeto de cores, etc. Também tem sido uma batalha difícil, mas que eu acho que vamos conseguir concretizar. Depois toda esta ambição na área da habitação, ainda temos aí eu acho que há aqui este tripé de economia, há aqui uma coisa que nos falta. E falta-nos, não é Alcanena, falta à região, que é uma boa escola internacional. Porque se nós queremos angariar bons investimentos, precisamos a região precisa de uma escola internacional em que os quadros superiores das grandes empresas possam vir para aqui, estão a fazer uma comissão de 3 anos, têm o sítio onde pôr as crianças e depois essas crianças têm equivalência em qualquer escola internacional certificada de qualquer ponto do mundo. E essas escolas só existem em Lisboa e no Porto. Eu acho que há um grande desafio e estamos andando, já hoje tive uma reunião, aliás, um dos temas abordados foi exatamente esse. Andamos também ativamente à procura de soluções ou internas no âmbito do próprio agrupamento e a escola passar a ser uma escola IB. Esse é um dos desígnios que nós temos para os próximos tempos, é encontrar soluções para esse tal tripé: economia, habitação e escola internacional, que nos permitem, que nos irão permitir, esperamos nós e acreditamos nós, dar um salto. A esta altura, há algum assunto que efetivamente já tivesse contado ultrapassar? Eu gostava de já ter a zona industrial feita e ainda agora lancei o concurso, porque o plano pormenor foi uma luta. Por exemplo. Esperava já ter avançado com a obra do projeto de cores, que é uma remoção de um passivo ambiental. Temos o concurso já feito em setembro do ano passado, não entramos porque, enfim, ainda não conseguimos, temos andado em conversações com o CCDR, mas estamos quase a chegar lá. Portanto, há processos, eu às vezes, ainda há pouco tempo, uma colaboradora me dizia, o Sr. Presidente tem que entender que a administração pública tem os seus tempos, é como a justiça, não é? E eu confesso-lhe que tenho alguma dificuldade em conviver com esses tempos, ter paciência suficiente. Persistência penso que nunca me faltou, mas às vezes falta-me paciência, sou-lhe franco. Permita-me aqui falar de um assunto que tem motivado algumas preocupações por parte dos nossos entrevistados, que tem a ver com o acesso aos cuidados de saúde primários, médicos de família. Que radiografia é que nos pode fazer a esta altura do Concelho de Alcanena? Muito má. Temos conseguido apagar alguns fogos, ainda agora conseguimos que, e aí evoluímos, ou seja, nós antes tínhamos uma ARS que estava longe, insensível, enfim. Aliás, eu até há 2 anos atrás pedi admissão do presidente da ARS, até foi neste estúdio, por acaso, salvo erro, que deu alguma movimentação, alguma contestação e alguma polémica, mas o que é verdade é que eu hoje já não tenho presidente, porque já não existe, mas hoje temos aqui uma estrutura ao nível do Médio Tejo, com o centro hospitalar e com o LS, e aí temos um interlocutor. E
Apareceu uma médica interessada em fazer 60 horas, rapidamente encontramos um IPSS, a Câmara agilizou o processo e essa médica começou a trabalhar imediatamente. Isto de antes não acontecia, era impossível. De antes nós estávamos, eu pergunto, estamos bem? Não, nós continuamos muito mal. Vamos agora começar a obra de reabilitação do Centro de Saúde de Alcanena e de Minho, mas isso é o mais fácil. Isso é o mais fácil. O mais difícil é que o território seja suficientemente atrativo para atrair médicos. Nós abrimos concurso para 20 ou 30 médicos, aparece 1 ou 2 e um deles depois vai-se embora, enfim. O que é que nós agora vamos fazer? Uma operação de charme, haverá novos concursos e vamos tentar explicar aos médicos que possam concorrer porque é que é interessante vir para o Conselho de Alcanena. Repare, já estamos a fazer tipo marketing territorial junto da comunidade. Não vale a pena a gente queixar-se, a situação está má, muito má. Mas nós temos algumas estratégias pensadas. Quando fomos à procura da nova Medical School para vir para o território, não foi por acaso. Não é? A nova Medical School está na Liga dos Campeões do ensino da medicina neste país. Não é? E aliás, vamos trabalhar com eles essa tal operação de charme que vamos fazer junto da comunidade médica que vai concorrer agora ao novo concurso que vai para a rua agora em abril. E portanto temos que ser proativos. É a conclusão que eu posso chegar. Que a situação está boa? Não, está péssima, está muito mal. E está muito mal, o Presidente de Câmara não contrata médicos, não é? Eu ainda aqui há dias fui para uma situação de um senhor, de um funcionário do Centro de Saúde de Alcanena, que diz, vão-se queixar ao Presidente de Câmara para ele contratar mais médicos. Para já não tem esse poder, e depois também eles não querem vir. São as duas coisas. Não tem esse poder, porque a contratação é pelo Ministério da Saúde. Eu hoje conheci os ministros da Saúde todos, só ainda não conheço esta senhora nova que lá está. Tivemos muitas reuniões, mas o problema de base é que os médicos não querem vir. Ou das duas, ou os obrigamos a vir, que também era uma coisa que podia acontecer, a meu ver, porque estamos a pagar a sua formação. Se calhar podíamos obrigá-los nos primeiros 5 anos a irem para um determinado sítio onde são necessários, porque no Norte 100% praticamente das pessoas têm médico de família e nós vivemos numa realidade completamente distinta, não é? Até porque sabia-se que os médicos se iam reformar agora nestas alturas e não acautelámos esse problema. E aí foi incompetência. E foi incompetência da ARS e foi incompetência do país. E da Associação de Ministros da Saúde, que estão sempre a ser feridos. Em Lumbrando também não se consegue. Eu deixem trabalhar os Ministros da Saúde durante 3 ou 4 ou 10 ou 5 ou 6 anos para ver se há um trabalho consequente. Porque a situação está má. Mas se não houver alguém que agarre no processo e que conduza durante 3 ou 4 anos, dificilmente nós conseguiremos inverter e não andamos a sacrificar ministros da saúde a toda a hora. E eu acho que o caminho não é por aí. Agora, que nós temos que ter uma estratégia para o território, e eu diria que é o maior desígnio, eu já falei nisso num pequeno vídeo da apresentação da candidatura que fiz, é talvez o grande desígnio dos próximos anos, é criar um ambiente, um ecossistema que seja atrativo para os jovens médicos. E este ecossistema tem uma série de componentes que nós temos que assegurar. Efetivamente, a contratação de médicos não faz parte das competências de uma Câmara Municipal, mas aqui na nossa região não faltam exemplos de concelhos que, por regulamentação, por incentivos, tentam efetivamente fazer com que o cenário não seja dramático no acesso aos cuidados de saúde primários. Chegamos já a uma fase em que há leilão de médicos no Médio Tejo? Já chegamos, infelizmente chegamos. E eu e alguns colegas meus já nos pronunciámos sobre isso. Porque isto é uma espiral de insanidade. Nós também temos o regulamento, porque se os outros têm, nós também temos que ter, não é? Sob pena de ficar... Mas se resolve alguma coisa? Não resolve nada, obviamente. Não resolve nada. O que resolve é um trabalho conjunto, é percebermos qual é a nossa estratégia, é percebermos que saúde não é apenas cuidados de saúde primários, mas é como nos incêndios, não é? Nós o que andamos a fazer é apagar incêndios. Nós também temos bata branca, já temos médicos de bata branca no Conselho. E mais não temos porque não encontramos. Eu ainda hoje estive a falar com uma médica, uma jovem médica, e amanhã provavelmente vou falar com outra. Porque andamos a apagar um fogo. Mas nós, além de apagarmos um fogo, temos de ter uma estratégia de saúde para o território. E não temos. Ainda ontem foi apresentado um plano, muito bem, eu acho que a ULS está a fazer um bom trabalho, mas ainda estávamos abaixo de 0, 20 abaixo de 0, vamos supor. Agora estamos no nível 0. Para chegarmos à excelência, que é o 20 acima de 0, vamos inventar agora esta escala, temos muito trabalho para fazer.
Muito bem, estamos efetivamente já na reta final desta entrevista. Não queria deixar ainda de aqui o tema da sua recandidatura, mas antes, e para além de todos aqueles objetivos que já aqui foram sublinhados, para este ano de 2025, quais é que serão aqui as grandes prioridades que quer ver cumpridas? Concretizar um conjunto de projetos, concretizar a habitação, iniciar a obra do parque empresarial, concretizar o projeto de cores, espero conseguir, concretizar o plano das creches, concretizar as intervenções no parque escolar, nomeadamente da Escola Secundária de Alcanena, concretizar um projeto muito ambicioso também, que é a primeira fase da Fábrica de Cultura em Minda, um concurso que ficou deserto, lançámos agora novamente o concurso, e sobretudo também, nestes meses, lançar as bases, nomeadamente na área da saúde, para tentarmos criar aqui massa crítica ao nível da região e uma estratégia conjunta que nos permita angariar médicos para a região. Não é para Alcanena, é para a região. Acho que é um desafio que nós temos que encarar todos juntos. Contamos com a colaboração da Nova Medical School, que agora vai preparar uma apresentação a explicar porque é que é bom vir para Alcanena, porque é que um jovem médico pode e deve ir para Alcanena, porque vai ter acesso à formação avançada da Nova Medical School, porque vai ter aqui um ecossistema, haverá investigação, haverá uma rede internacional com links à Alcanena, e é esse trabalho, e que nós estamos a querer que não seja só nosso, mas seja também da comunidade intermunicipal, e estamos em conversações nesse sentido. Esse é um dos trabalhos de Hércules que nós estamos para realizar. É talvez dos mais difíceis, senão também já estava feito. Se tudo isso acontecer, há um conjunto de projetos com os quais eu também me envolvi, nomeadamente ao nível da cogestão do parque. Vamos ter novidades finalmente, à partida, penso que brevemente haverá também uma resolução revisionista. É um projeto a 7 municípios do Parque Natural, que visa colocar o Parque Natural das Serras da Areia Candeeiro como um destino de referência e de excelência próximo de Lisboa, para quem gosta de andar a pé e de bicicleta na natureza, nomeadamente angariando aqui operadores internacionais. Temos o trabalho de todo casa, já assinámos o protocolo com a presença do Secretário de Estado, só que nunca mais sai o aviso para nós concorrermos. E ao mesmo tempo, ainda hoje, por exemplo, está a acontecer nesta altura uma reunião de caráter técnico do projeto Ouro Líquido, que é uma coisa em que nós acreditamos muito. O azeite está na base da economia local, 30% do Concelho de Alcanena é olival, e nós continuamos a ver os outros a vender azeite a 30, 40, 50 euros o litro, e nós continuamos a não ter preço para o nosso azeite, porque, por várias razões, por qualificação. Neste momento já fizemos um trabalho que nasceu em Alcanena, foi para Torres Novas, entretanto abriu-se ao Parque Natural das Serras da Areia Candeeiros. Há hoje sessões, foi criada uma associação pelos agentes locais. Há 7.000 explorações de olival, não é? Mas os sócios fundadores são 70 pessoas, entre olivicultores, lagareiros, pessoas ligadas à fileira do azeite, que já nasceu e tem sede em Alcanena, e que tem um plano de atividades ambicioso. Estamos a trabalhar isso, já concorremos a vários prémios, vários financiamentos. Então é um trabalho, é um caminho que se faz caminhando, mas nunca se tinha olhado para a realidade do olival da nossa região como nós achamos que estamos a olhar. Esse é também um dos projetos que a mim pessoalmente fui um bocadinho o pai dele, mas agora já, felizmente, já tem muitos tios e padrinhos, e isso enche-nos de alegria, embora eu acho que só os resultados vão aparecer agora nos próximos anos. Muito bem, então reta final, e agora abordava aqui a questão da recandidatura. Há quem diga que 12 anos é pouco, mas no seu entender 8 anos é o suficiente. Perguntava-lhe porquê. Porque eu tenho mais coisas para fazer na vida. Tive 20 anos afastado deste processo. Tive 4 anos, na realidade tive 4 anos como vereador dos 26 aos 30 anos. Depois fiz ali um interregno de 20 anos e agora acho que, enfim, eu nem sabia quanto é que ganhava um Presidente de Câmara, nem vou comentar, mas não sabia, só soube quando recebi o primeiro ordenado. Tenho a minha opinião, mas nem sequer a vou transmitir. Mas 8 anos, isto é obviamente, enfim, uma ocupação muito desgastante, e eu não sou daqueles que vai a todas as festas e romarias por opção, e felizmente tenho uma extraordinária equipa a trabalhar comigo, que me dá também descanso e que me permite focar naquilo que eu considero mais importante, sob pena de não se conseguir concretizar
um conjunto de áreas que têm sido as minhas, e as outras são os vereadores e que têm o mesmo nível de decisão que eu tenho nas minhas áreas. Claro que temos todos os dias uma reunião às 8h30 da manhã, com aquilo que nós chamamos a missa das 8h30, em que nos reunimos ali de forma breve e afinamos as agulhas, mas a partir daí cada um sabe o que é que tem que fazer e tem capacidade de decidir. Tem que ir falar com os vereadores, tem que ir falar com o Presidente, eles não precisam falar comigo, já sabem, são as suas áreas que tomam decisões, e tomam decisões todos os dias, e isso é muito importante, e é muito importante para preparar também um conjunto de gente jovem. E eu diria assim, as pessoas mais próximas de mim, há pelo menos 4 ou 5 que dariam excelentes presidentes de Câmara, assim o queiram. Eu não sei se vão querer, porque esta coisa de ser presidente de Câmara também já não é assim uma coisa tão atrativa quanto isso. Mas, portanto, eu acho que há que dar lugar aos novos. 8 anos é muito tempo. Mas se for 8 anos, pode ser só 4. É bom que se perceba isso, que não, e a decisão que o povo tomar, para mim, está bem tomada. A propósito, entende como mais fácil ganhar estas próximas eleições do que aquilo que aconteceu em 2021? Do ponto de vista teórico, obviamente que sim. Do ponto de vista teórico, mas às vezes a teoria não tem colagem com a prática. Portanto, o excesso de confiança... A melhor campanha é o trabalho realizado. Com certeza, sempre assim. É isso que fala, não é? Claro, depois nós temos que conviver com disparates que vamos lendo aqui e ali, coisas mal intencionadas, coisas até vergonhosas, até de pessoas com responsabilidades, depois nós vimos a saber. E depois coisas anónimas, que é aquilo que a mim mais me repugna. É que hoje as redes sociais dão palco aos cobardes. Há pessoas que digam disparates, todos nós dizemos, não há ninguém que nos diga. Temos direito à nossa opinião, as opiniões não devem ser, é bom que não sejam coincidentes, que também seria mau sinal. Agora, aqueles que sobre a capa do anonimato dizem coisas que difamam pessoas, eu ou da minha equipa, isso realmente a mim incomoda-me muito. Enfim, tento criar aqui uma capa, lidar com isso o melhor que posso e sei, mas isso essa exposição incomoda-me um bocadinho. Essa exposição, está bem que estamos a falar de funções diferentes, mas comparativamente à altura em que foi vereador, a esta altura em que é presidente, tirando a função, mas essa exposição é a grande diferença na forma de fazer política? Há grandes diferenças a vários níveis. Eu acho que os políticos hoje em dia, se calhar vou dizer uma coisa que pode parecer uma heresia, acho que são muito mais bem preparados e têm uma lógica de prioridade e uma visão não só da sua, e eu lido todos os dias com mais 10 colegas meus do Médio Tejo, e também lidei nessa altura, embora a níveis diferentes, mas acho que hoje a região está muito mais bem servida de quadros políticos e técnicos do que estava há 20 anos ou 30, muito mais, com gente que, além de estar preocupada com o seu bairro, está preocupado, tem uma visão mais global, tem mais mundo desde logo, e uma visão mais global das coisas, e percebe que o dinheiro não chega para tudo, tem que se fazer escolhas, e não me interessa estar bem se o meu vizinho está mal. E isso antes não acontecia, ou pelo menos não acontecia desta maneira. Eu acho que desse ponto de vista, e encontrei no Médio Tejo um grupo de autarcas de primeira água. Este trabalho de proximidade de ser Presidente de Câmara também é diferente de ser Presidente de Câmara aqui de um concelho da nossa região, comparativamente com os grandes centros urbanos. Há necessariamente mais proximidade. Faz questão de contactar com as pessoas, das próprias pessoas lhe relatarem os problemas que têm. É um Presidente que gosta de saber, de se manter informado sobre o dia-a-dia do seu território. Gosto. Muitas vezes não o faço tanto quanto devia, mas, por exemplo, eu penso que nunca houve um Presidente de Câmara em Alcanena que andasse tanto pela vila como eu ando. Eu gosto de andar e dá-me prazer, e as pessoas tratam bem, infelizmente, nunca estamos livres, e pode sempre acontecer, mas felizmente as pessoas, de maneira geral, vêm com problemas, uns com opiniões, mas com as quais às vezes eu concordo, às vezes não concordo. Quando não concordo também procuro dizer e explicar porquê. Mas de facto essa é a parte mais... caminhar pelas ruas de Alcanena a mim dá muito mais prazer do que caminhar nas redes sociais, em que as pessoas sob a capa do anonimato dizem coisas muito feias e que na maioria dos casos não correspondem com
não são verdadeiras. E isso incomoda-me um bocadinho. E de facto, há 20 e tal anos atrás não havia redes sociais e eu acho que éramos mais felizes. Muito bem. Presidente Rui Anastácio, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Até breve, e também foi um gosto poder recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado. E assim finalizamos mais esta edição de Especial Informação, hoje dedicado ao Concelho de Alcanena. Contámos em estúdio com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Rui Anastácio. Iremos voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a arte.